Vamos lá, né, gente? Boa tarde. Hoje inicia mais uma aula, não é isso? Vamos começar com a aula hoje de História, fazendo a correção da atividade de casa. E eu tenho algo a pedir a vocês em relação às nossas aulas online. O que é que está acontecendo? Eu observo que pouquíssimos alunos estão participando das nossas aulas online, dia de terças e quinta-feiras. O nosso horário é 18h30, ou seja, 6h30. E vai até às 19h30, até às 7h30. Só que tem gente entrando nas aulas 7 horas da noite, próximo já de terminar. E tá ficando difícil, gente, porque eu não tô conseguindo concluir o que eu programo, o que eu planejo para dar para vocês. Porque eu tenho que ficar sempre voltando. Quando eu termino de explicar uma coisa e entra outro aluno, então quer dizer, vocês têm que ter compromisso de entrarem na aula online todos de 6h30. Tá certo? Eu entro antes e fico aguardando. Sempre tem um ou dois. Mas tem alunos que estão entrando às 19 horas. E isso está atrapalhando. Então, eu vou dar um aviso. Amanhã? É amanhã. Não, é amanhã. Teremos aula online. Eu vou entrar às 6h30. Vou iniciar a aula. Algum aluno que entrar após, mesmo que seja, tia, porque eu fui ao médico, tia, eu me atrasei, vocês vão fazer o seguinte, vocês irão depois pedir no grupo aos colegas de vocês, as páginas que vocês perderam, tá certo? Porque a tia não pode ficar voltando, tá bom? Eu espero que vocês não fiquem com raiva da tia, mas é por conta disso. E eu posso fazer o seguinte, eu posso ficar mais 10 minutos após a aula, com aqueles que se atrasaram. Pode ser que não dê para fazer tudo, mas a gente fica mais uns 10 minutos, tá certo? Vamos fazer isso. Agora, para ficar voltando, eu não vou fazer, porque está atrapalhando muito, tá ok? Combinado assim? Procurem se organizarem para entrarem de 6h30 com uma tia, tá bom? Vamos lá. Eu falei sobre o último assunto, foi na página 366, e nós fizemos... Foi para a casa 367, não foi isso? Foi o assunto que falava sobre a organização das cidades, que eu falei para você, que as cidades tinham que ser organizadas porque não poderia ficar sem uma organização. Então, após o descobrimento do Brasil, lembra que a tia falou? Tudo isso foi organizado. À medida que a população foi crescendo, as cidades precisam de quê? De representantes, de uma liderança, de uma pessoa para organizar. Foi aí que começaram a ter eleições para escolher prefeitos, alguns candidatos, alguns políticos para que ficassem responsáveis pela organização das cidades. Então, aí na página 367, diz assim, porque, gente, deixa eu voltar um pouquinho, até hoje, né? Até os dias de hoje. Para se ter uma organização, o que é que nós temos? Nós temos o prefeito, nós temos um representante, que é o presidente, começa pelo presidente, depois é os governadores, os prefeitos, já temos os vereadores, e vamos ter eleições, né, gente? Esse ano tem eleição para vereador e para prefeito. Tudo isso são o quê? São autoridades, são pessoas que trabalham para fazer com que a nossa cidade seja organizada e com que a nossa cidade ela cresça, né? Cresça de uma forma organizada. E mesmo assim, ainda não se consegue organizar totalmente, não é isso? Vamos lá. Na atividade, o primeiro tem assim. Converse com os colegas sobre sua cidade e assinale as frases que correspondem à característica dela. Primeiro quadradinho. É uma cidade litorânea? Sim, a nossa cidade é litorânea. Maceió rodeadas de praias. É uma cidade localizada no interior do estado? Tem área rural com plantações e uma área urbana? Sim. Tem monumentos históricos? Temos. No centro da cidade existe uma igreja matriz? Sim. Existem hospitais e escolas espalhadas pela cidade? Sim. Praças e monumentos estão em bom estado de conservação? Agora sim, né, gente? Época de eleição está tudo sendo restaurado, né? Então, sim. É uma cidade turística?
Com certeza, né? Por conta das praias, né, gente? Nós temos também lugares belíssimos para serem visitados, museus, mas as pessoas vêm mais por conta das praias, né? Temos hotéis também belíssimos para receber os turistas. Segundo, em sua cidade, há alguma das instituições ou serviços públicos apresentados no texto? Se há, qual? Aí vocês vão dizer, né, gente, que tem o quê? A prefeitura, né? Que a prefeitura e a Câmara Municipal são obrigatórias em todos os municípios, tá certo? Nós temos a prefeitura e a Câmara Municipal. Vocês coloquem. 3. Converse com seus colegas e professor e assinale com X as atividades exercidas pelos moradores da sua cidade. Vocês vão marcar só as atividades exercidas pelos moradores daqui. Eles são temos artesãos? Sim, né? Aposentados? Sim. Funcionários públicos? Sim. Comerciantes também. Médicos? Desempregados? Bastante, né, gente? Tem muita gente desempregada. Professores? Sim. Mineradores? Gente, mineradores eu acho que não. Nunca ouvi não falar, viu? Vamos pesquisar, né? Se nós temos também essa atividade, né? Mineradores. Agora vamos para a Sociedade Açucareira, 368. Esse assunto da Sociedade Açucareira eu já dei para vocês, viu, gente? Que era o quê? O plantio de cana, não é isso? Que a partir do plantio de cana se obtinha o quê? A cana de açúcar, que na época do descobrimento foi um tipo de uma plantação que se desenvolveu muito bem, não é isso, gente? Aqui no Brasil. Então, tudo isso eu falei sobre os engenhos, não foi isso? Então, vocês vamos responder agora a página 370, porque eu já expliquei esse assunto. Vamos fazer agora a atividade. Qual foi o papel dos holandeses no comércio do açúcar? Qual foi? Eles refinavam o açúcar que os portugueses produziam no Brasil e revendiam para outros países europeus. Então, vocês vão colocar essa, né? A resposta da 370. Vamos ver. Primeiro, eles refinavam o açúcar, né? Eles refinavam o açúcar que os portugueses produziam no Brasil. Produziam no Brasil. 2. Completem. O segundo. Complete as frases. Para o plantio de cana-de-açúcar e produção de açúcar, foram instaladas muitas fazendas do Nordeste brasileiro, no litoral. No litoral, né, gente? No Nordeste brasileiro. A maior parte do trabalho nas fazendas era feita naquela época, quem fazia? Escravos indígenas. Quem fazia naquela época esses trabalhos de lavoura dos escravos indígenas. E quem? Africanos. Começou tudo pelos índios, né, gente? Trabalho escravo começou com os índios, lembram? E depois foi que foram buscar os escravos na África. Então, começou pelos escravos indígenas e depois pelos africanos. 3. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Qual é a cena retratada? São quantos homens? Aí vocês podem colocar 4
homens, pela imagem, né, gente? Trabalhando. Quatro homens trabalhando. Essa é a A. B. O que o pintor procurou representar? A cana, né? E o trabalho dos escravos. A cana e o trabalho dos escravos. Começou, viu, gente, o barulho. O modo de moer cana permanece o mesmo na atualidade? Não. É claro que não, né, gente? Os escravos, eles estão trabalhando aí, moendo a cana, viu, gente? Então, quer dizer, exprime a cana nesse engenho aí, tira o líquido, não é isso, gente? É como se fosse fazer caldo de cana, entendeu? Só que nessa época aqui, era um trabalho que era feito com os escravos. Na página 371, tem as festas coloniais, que é o último assunto. Vocês vão ler esse assunto, que a tia já leu, releiam e façam só o primeiro, para circular, muito fácil. Então, vocês vão fazer a 371 em casa, tá certo? Então, beijo para todos e até a próxima aula.